Queridos irmãos, que a paz, que a luz, que o amor do doce meigo Rabi da Galileia, o nosso divino amado Mestre Jesus, este amigo de todas as horas, este companheiro incansável desta causa maior, da causa da humanidade, da causa a Ele confiada por Deus. Para que este rebanho, saído um dia da condição de espíritos simples e ignorantes, porém frutos do halo do amor do Criador, cheguemos um dia à condição de espíritos perfeitos, de espíritos puros. Logicamente que isso demanda uma longa jornada, uma longa caminhada. E para isso esse divino mestre, este espírito que antes que a terra fosse, ele já era. Antes que esse planeta existisse, ele já havia chegado à condição de um espírito perfeito. Passando, logicamente, obviamente, por estes mesmos estágios que nós estamos passando hoje. Este espírito que também estagiou em planetas primitivos, este espírito também que um dia, há bilhões de anos atrás, em planetas que nem sequer existem mais, também um dia saiu da condição de espírito simples e ignorante e chegou à condição de espírito perfeito. Se eu posso, vós também podereis. Por isso esse Espírito nos fala com tanta propriedade, com tanta segurança, com tanta convicção, com tanta firmeza, da capacidade que existe dentro de cada um de nós. Vós sois deuses. Porque ele não apenas, nesse período que aqui esteve encarnado, vivenciou, mas falou a todos nós da sua própria experiência. E para que nós não estivéssemos órfãos, para que tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos nessa trajetória. Desde o princípio, ele reuniu espíritos que já estão à nossa frente, para que com ele trabalhasse nesta vinha. Para que com ele auxiliasse a cada um de nós nessa trajetória, nesta jornada. Ao entardecer daquele dia, ele convida então 2 diletos amigos, Pedro e João,
para realizar aquela tarefa que ficaria marcada como uma das mais belas que nós lemos no seu Evangelho. Que mais tarde o evangelista Mateus haveria de narrar para todos nós com a beleza de um poeta. E eles iniciam a subida àquela montanha, o Monte do Tabor. Chegam ao alto da montanha, já à tarde da noite, e eis que se colocam ali a descansar. E adormecem, em virtude do cansaço da subida, pois ela não é fácil para nenhum de nós. Esta subida que devemos fazer, vencendo as nossas próprias dificuldades, as nossas paixões, porque todo o Evangelho do Cristo é carregado de um simbolismo, e assim tem que ser para que essa mensagem não perdesse seu significado ao longo do tempo, com a mudança das línguas, do entendimento, da cultura. Por isso tamanho simbolismo, para que não tenhamos dúvida, para que não fiquemos nós órfãos, carentes desta mensagem. E eis que, alguns instantes após aquele descanso, o apóstolo Pedro abre os olhos e vê a imagem do Mestre, a figura de Jesus, tomado de intensa luz, que diria mais tarde o evangelista. A face do Mestre brilhava mais que o sol. As suas vestes eram de uma brancura que nenhum lavandeiro conseguiria deixar. E Pedro, extasiado com tamanha beleza, observa tomar corpo ao lado de Jesus duas grandes personalidades da nossa história: Moisés e Elias. Elias, aquele que havia mandado decapitar mais de 400 soldados do deus pagão Baal, há quase 400 anos atrás. E nesta passagem vamos entender então porque Elias mais tarde veria na condição de João Batista e passaria pela provação da decapitação. É a expiação do Espírito, reajustando a sua consciência diante das leis da vida, diante das leis do Pai. Porque nada acontece por acaso. Moisés, o pai da raça hebraica, que há 1500 anos atrás havia conduzido o seu povo para uma nova experiência, as terras prometidas. Mas isto cabe uma outra palestra. E Pedro, extasiado com tamanha beleza, vira-se para Jesus e diz ao Mestre: Senhor,
Porque não façamos aqui 3 tendas, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E Jesus, consciente, espírito lúcido, sabedor da sua responsabilidade para com a humanidade, nos dá mais um ensinamento. Como é possível observarmos na mensagem do Cristo em que, em nenhum momento, ele perde uma oportunidade para nos dar um ensinamento, uma orientação. Onde estiver Jesus, nos fala Maria Dolores, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. Nos dizendo que, enquanto cristão, tomemos cuidado com aquilo que professamos, com aquilo que falamos no dia a dia, no nosso cotidiano, porque a palavra, ela tem poder, a palavra tem significado. Aquele que nos ouve, é difícil avaliarmos como que ele está naquele instante, emocionalmente, psicologicamente, como que ele recepciona, às vezes, uma brincadeira que para nós, inocente, mas que para aquele indivíduo pode ter sido de alto significado. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. E Jesus então responde para Pedro, Pedro, não podemos. Não podemos ficar aqui, Pedro, parado, extasiados com a beleza dos planos superiores. Aqueles que um dia conheceram a luz da verdade não deverão hesitar em descer as baixadas para socorrer a dor que estruge lá embaixo. A dor que sufoca, a dor que fere, a dor que maltrata, a dor que judia, a dor que corrói. Aqueles que um dia conheceram a luz da verdade, a luz da compreensão, a luz da mensagem do Evangelho, esta mensagem de amor, de esclarecimento, de libertação das nossas ignorâncias, causas dos nossos sofrimentos, não deverão hesitar em descer até aqueles que ainda não conseguem compreender, para aliviar o sofrimento. E se põe então a marcha de retorno, e chegam ao sopé da montanha, já ao raiar do dia. E de longe avistam aquele grupo de pessoas. E Jesus percebe um pai que traz o filho nos braços e se prostra de joelho diante de Jesus e diz ao mestre: Senhor, tenha pena do meu filho que é lunático. Pois aquele garoto era tomado de um processo de obsessão. E ele era jogado contra a lama, contra as pessoas, contra as paredes. E os apóstolos que haviam ficado o dia todo tentaram libertar aquele garoto daquela aflição e nada houvera concedido. Nada houvera alcançado. Jesus estende a mão sobre aquele garoto e diz àquele espírito que o envolvia: Espírito imundo, em nome do meu Pai que estás no céu, eu te ordeno,
sai dele. E narra o evangelista que de imediato aquele garoto balançou e abriu os olhos. Onde estou? O que está acontecendo comigo? Jesus levanta aquele garoto, entrega ao seu pai. E diz ao pai: tome da tua carga sagrada e vá. Não peques mais, para que não aconteça algo pior. Os apóstolos que haviam ficado ali a noite toda, meio que enciumados, se aproximam de Jesus e perguntam ao mestre: Senhor, como consegues? Nós estivemos aqui a noite toda orando e nada conseguimos. E Jesus responde: ó raça de incrédulos, homens de pouca fé, até quando estarei com vós? Esta passagem vamos encontrar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Para a reflexão da noite, escolhi um item do Evangelho, deste capítulo. O item 8, a figueira seca. A parábola da figueira seca. Que numa observação um pouco mais atenta, um pouco mais profunda, ela nos deixa claro, nos deixa entender o significado desta passagem anterior. Porque Jesus disse assim: ó raça de incrédulos, até quando? Até quando? Pois se há milênios tem enviado a vós os profetas, os espíritos de luz, para vos orientar, para vos esclarecer, para vos ensinar. E neste item 8, narra o evangelista Marcos: e ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome. Tem algumas palavrinhas que a gente tem que observar bem elas para que a gente possa entender o que Jesus está a nos dizer. Sempre saindo do sentido da letra que mata, mas buscando o espírito da letra que vivifica. Buscando o espírito que transcende a este conceito reducionista, cartesiano, que às vezes nos pegamos. Jesus teve fome. Guardem bem essa palavrinha. Talvez ela seja a mais importante para a nossa reflexão da noite. E tendo visto ao longe uma figueira,
Foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe disse: nunca jamais como alguém fruto de ti para sempre. Uma linguagem forte, né? O que os discípulos ouviram, e no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus lhe disse: tendo fé em Deus, em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte, tudo o que disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Quem é a figueira? Na representação espiritual. Na representação transcendente desta parábola do Cristo. O que significa Jesus ter fome? O que significa Jesus ter amaldiçoado essa figueira e ela ter se secado das raízes até a última folha? A figueira, meus irmãos, somos todos nós. Cada um de nós. Somos um pé de figueira. Que assim como a figueira, devemos dar frutos. Que frutos são estes? Frutos daquilo que recebemos pelo conhecimento. Frutos de compreensão, de tolerância, de respeito, de amor, de solidariedade. Fruto que vamos escolher na semente do Evangelho. Frutos que vamos encontrar nos ensinamentos que esses profetas ao longo do tempo, como emissários do Cristo, têm trazido a todos nós. E Jesus foi até a figueira, como se naquele instante estivesse vindo até a cada um de nós, até a presença de cada um de nós, querendo beber conosco desta fonte de esclarecimento, de amor, de respeito, de evolução. Porque aquela árvore estava frondosa, bonita. Mas ele não encontrou fruto algum. Ou seja, não serve para nenhum de nós. Com tudo aquilo que já sabemos, com tudo aquilo que já conhecemos,
termos apenas a aparência da bondade, se não estivermos produzindo fruto de bondade. Não serve para nenhum de nós termos a aparência de amor ao próximo, se não estivermos exercitando, vivenciando o amor ao próximo. Porque do contrário, de que serve a figueira? Melhor que ela seja arrancada e lançada ao fogo. No momento em que temos esse conhecimento e nada produzimos, diz o Evangelho, dizem os espíritos superiores, que muito será cobrado de quem muito houver recebido. É esta aflição que sentimos porta dentro da alma, essa angústia, essa tristeza, esta sensação de não estarmos fazendo aquilo que devemos fazer, que representa então a figueira que secou. A figueira seca das raízes até a última folha. É o cristão. É aquele que já conhece, mas que nada tem feito do seu conhecimento. E isto então nos causa esta aflição. Isso nos causa então uma tormenta que para nós que habitamos um plano de provas e expiações, um planeta de provas e expiações, vamos compreender na condição de: eu sei que devo, mas ainda não faço. Vamos compreender isso, vamos perceber isto nos equívocos que cometemos no nosso dia a dia, nos causando então a necessidade do reajuste, do reequilíbrio, nos causando então a necessidade das provações. E que a gente se pergunta em alguns momentos: será que eu mereço isto? Por que é que isso está acontecendo comigo? Que mal eu fiz a Deus? Onde foi que eu errei? Será que Deus está me castigando? Com certeza não. Deus não castiga, Deus não pune, Deus não dá prêmios. Deus dá a cada um de nós a oportunidade, as condições necessárias para que para que venhamos a realizar, para que estejamos realizando esse processo de autoburilamento, esse processo de nos tornarmos criaturas melhores, seres humanos melhores. Sem que possamos nós alegar desconhecimento. Sem que possamos nós alegar que eu não sabia. Essa casa onde nós habitamos, meus irmãos, numa escala de evolução, ainda está na condição de mais para o primitivo do que para mundos celestes. Mas ainda assim, todos nós que aqui estamos, já temos a condição de discernir, já temos a condição de avaliar, de ponderar
o que é certo e o que é errado. Já temos a condição de que ainda que não seja aquela figueira bonita, com muitos frutos, mas já temos a condição, sim, de oferecer alguns frutos. E quando assim não o fazemos, redunda para nós mesmos as aflições, as dores da alma. Não como castigo, mas como um processo de ensinamento. Como um processo de ensinamento. Como um processo de despertar das nossas consciências. E neste mesmo capítulo, Kardec, então, nos explica de um modo bastante objetivo, dizendo que a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E, quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram os recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. E aí cabe uma pergunta aqui agora, então. Por que sofremos? Por que estamos nesta condição ainda de figueiras secas? Por que carregamos ainda em nossos corações tantas aflições? Nesses dias difíceis que a humanidade está atravessando, temos que nos perguntar a cada um de nós: por que eu ainda estou nesta condição? Por que ainda estamos sofrendo tantas dores, tantas dificuldades? Sendo que temos sim os recursos necessários
que esse divino mestre, que esse governador do planeta dispôs a todos nós, recursos esses que já permitiria que estivéssemos nós numa outra condição. Segundo Emmanuel, nós estamos atrasados moralmente, espiritualmente, aproximadamente de 600 a 1000 anos. Já deveríamos nós estarmos numa outra condição espiritual. Mas por que ainda estamos assim? Porque sofremos. E Allan Kardec terá ouvido dos Espíritos, na questão 777 do Livro dos Espíritos. Por causa da vossa ignorância. Ignorância no sentido de não pararmos para pensar, de não termos a lucidez, a consciência, de avaliar o que estamos fazendo com aquilo que nós temos em nossas mãos. O que estamos fazendo daquilo que nós já sabemos. Por ainda negarmos a olhar para nós mesmos e buscar nos conhecer. Parar e avaliar quem eu sou. De onde vim, para onde vou, por que é que estou aqui? Jesus disse a Nicodemos: ó Nicodemos, o Espírito vem de onde quer, ninguém o sabe. Ele vai para onde quer e ninguém o vê. Logicamente não é no sentido de reencarnar, desencarnar, não é isto. Mas cada um de nós temos a nossa história, trazemos a nossa bagagem, as nossas necessidades. Nenhum de nós estamos aqui reencarnados por acaso. Estamos numa escola e estamos aqui exatamente para promovermos essa busca, essa descoberta de nós mesmos. Ainda que mergulhados nessa matéria congelada, aonde acreditamos estar vivos, e os outros do outro lado estarem mortos, o que é um grande equívoco também. Abrindo um parênteses aqui na nossa reflexão. Tente atravessar aquela parede. Você não vai conseguir. Tente falar agora com um amigo que está lá em Curitiba sem usar o celular. Você não vai conseguir. E nesse momento em que aqui estamos, quantos irmãos nossos atravessaram essas paredes? Estão nos dando informações, respostas, vindo de outras mentes distantes e longínquas, com a plenitude, com a liberdade de ir e vir, com a consciência plena da própria existência. Quem é que está morto? É eles ou nós? Eles vivem. Eles vivem. Como nós também viveremos. Daqui um pouquinho. Por enquanto, aqui estamos mais mortos que vivos. É inverso do que nós imaginamos. Porque a nossa casa não é aqui. A nossa casa é lá. Você sai da sua casa e vai para a escola, não é?
aprender alguma coisa, realizar um curso. No caso aqui, de burilamento, de autoconhecimento, de descoberta de nós mesmos. Mas daqui um pouco encerra o ano letivo. Quando encerra o ano letivo, você fica lá na escola? Não. Você volta para casa. Todos nós aqui estamos numa fila. Numa fila de volta para casa. Todos nós aqui, daqui um pouquinho, vamos voltar para casa. Que bom que vamos voltar para casa. E tem hora que dá uma saudade de casa. Porque essa escola aqui não está fácil. Mas por que é que sofremos? Para que nós venhamos a parar de sofrer, nós precisamos deixar de ter medo de olhar para nós mesmos. Na hora que nós conseguirmos perceber quem somos nós, vai doer um pouquinho. Vai doer um pouquinho. Vai gerar uma angústia, uma aflição. Porque a gente vai perceber que, com tudo que nós já sabemos, nós ainda somos maus. Nós ainda somos ruins. Porque ainda carregamos de um modo muito forte o orgulho, o egoísmo, as paixões, a indiferença, a prepotência. E descobrir que nós somos isto ainda. Dói, dá vergonha de nós mesmos. Vamos perceber que colocamos um monte de coisinha debaixo dos tapetes. Por isso vai doer. Mas não tem problema. Tem que ser assim. Só assim, sem negar de você mesmo quem você é que você conseguirá olhar de frente para si mesmo e perceber. Se dar conta. O que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu reencarnei? Por que é que a vida me colocou aqui? Por que é que a vida me situou junto àquela pessoa, àquele chefe, àquele vizinho, àquela cidade? Por que que eu passo por esta dificuldade, por esta aflição ou por aquela? É porque a vida coloca cada um de nós no exato lugar aonde estão as nossas necessidades de produzirmos frutos. Exatamente onde estão as nossas necessidades de deixarmos de ser as figueiras secas. Onde está exatamente a nossa necessidade de assumirmos a nossa vida. Ter coragem de assumir quem eu sou. Sairmos da condição de vitimização. Achar que nós somos vítimas do mundo. Vítimas das pessoas. Jesus não questionou se era tempo de figo ou não. Se a terra onde estava plantada aquela figueira era boa ou não. Porque aquela figueira já trazia em si o germen do figo. Cada um de nós já trazemos em nós o germe da bondade.
da sabedoria, da inteligência, da divindade. Vós sois deuses. Cada um de nós já trazemos em nós a condição necessária, o potencial necessário. De nos tornarmos criaturas melhores. De sairmos da condição do primitivismo para chegarmos à condição de espíritos perfeitos, espíritos puros. Mas isto exige trabalho. Isto exige trabalho. Quando no simbolismo de Adão e Eva, Eva e Adão comem do fruto da árvore da vida, do conhecimento, e percebem que estão nus. E entendem a necessidade de se vestirem, de se cobrirem. E Deus disse: comerás do fruto do suor do seu trabalho. É nesse instante, numa mensagem simbólica, em que o princípio espiritual assume a condição de espírito pensante, pensamento contínuo, para iniciar essa trajetória, essa marcha, através de si mesmo, do próprio esforço. E a gente acha que trabalho é castigo de Deus. Quando Jesus nos diz que trabalho é lei da vida, meu Pai trabalha até hoje, por isso eu trabalho também. É só através do trabalho, desse esforço, é que nós iremos produzir os frutos necessários, os frutos de luz, que nos fará espíritos felizes. Na proporção que a felicidade relativa do planeta nos concede, nos permite. É uma tarefa individual, é de cada um. E para que pensemos nós então, chegarmos um dia, chegarmos um momento em que o Divino Mestre, o doce meigo Rabi da Galileia, chegar à nossa frente, olhar nos nossos olhos e dizer a nós: filho querido, dai-me o fruto da sua árvore. Que possamos nós ter algo a oferecer. Que possamos nós termos um copo de água a oferecer a Jesus para descedentar a sua sede. Sede de amor por nós. Sede de respeito por nós. Sede de alegria e de felicidade por nós. Que possamos nós, no exercício, na vivência diária deste evangelho de luz, trabalharmos em nós o alto amor, o alto respeito, a autovalorização, que em consequência se transforma, se reflete, se projeta em respeito, em alto amor, em amor pelos nossos semelhantes. Vós sois a figueira do Evangelho. Vós sois a figueira do Evangelho. Se tiveres fé, irá conseguir remover de si mesmo, de nós mesmos, essa montanha de ignorância,
esta montanha de indiferença, de orgulho, de egoísmo, de incompreensão. Nos transformando assim em representantes do Deus vivo, aonde quer que estejamos. Seremos uma figueira produzindo bons frutos, oferecendo a Jesus o fruto que irá saciar a fome do Mestre. No dia em que estivermos percebendo que estamos deixando, por onde passarmos, um rastro de luz, como diz Joana de Ângeles: filhos queridos, por onde passares, deixe para trás um rastro de luz. Pois só assim estaremos nos libertando das aflições e aproveitando as provas do esclarecimento, do conhecimento, da sublimação, da plenitude que deve envolver o coração de cada um de nós. Que a paz, que a luz, que o amor deste Mestre divino, deste divino pastor, possa estar envolvendo os corações e a mente de cada um de nós. Muita paz a todos. Obrigado.